do nosso hinário número 1, intitulado Igreja Forte. Dando sequência a essa parte, vamos cantar mais 2 hinos do nosso hinário, começando-se pelo número 36, intitulado Povo do Senhor. Oh
Campinas. Tivemos a Santa Comunhão em Campinas, São Paulo, no último domingo. Participaram da ceia do Senhor 1.086 pessoas. Agradecemos o esforço que os irmãos e irmãs fizeram para vir e participar desse sacramento tão importante para alimentar a nossa fé e o nosso espírito com o corpo e o sangue de Jesus, nosso Senhor. Santa Comunhão na sede Dia dos Pais. Teremos a Santa Comunhão e a comemoração do Dia dos Pais em nossa sede no segundo domingo de agosto, dia 10/8/2014. A comemoração do Dia dos Pais será às 16 horas e a Santa Comunhão às 18 horas. E o Dia dos Pais deve ser comemorado também nas congregações. Assunção de Maria Santíssima. Dia 15 de agosto, sexta-feira, comemoraremos a Assunção de Nossa Senhora aos céus, para ser Rainha e Mãe Celestial. Convidamos a todos os irmãos e as irmãs para participarem da reunião especial neste dia em nossa sede e nas congregações que puderem realizar nesta data. Venham com amor e desejo sincero de louvar e glorificar a Santa Mãe Maria Santíssima, com hinos e louvor que serão apresentados pelo coral em louvor a esta Santa Gloriosa. E atenção, as congregações que puderem fazer na sexta-feira, dia 15 de agosto, devem comunicar ao setor de escalas para confirmar a reunião e aos pastores e pregadores que estão escalados no sábado e domingo, dia 16 e 17 de agosto, e puderem fazer a reunião do dia 15 de agosto, sexta-feira, avisem ao pastor José Francisco no setor de escala. Ressalva: o site indicado no boletim anterior como www.horamilagrosa.com.br não é o correto. Favor mudar para www.horamilagrosa.org. Este é o correto. Aos pregadores e regentes, aos pastores, pregadores e regentes. Lembramos aos pastores e pregadores e regentes que jamais a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo autorizaram que, durante a mensagem do púlpito e a leitura do boletim para o nosso povo, os pastores e pregadores fossem acompanhados por órgão ou qualquer outro instrumento musical. Campanha da Prosperidade e União do Mato Grosso. Comunicamos que ficarão suspensas temporariamente as reuniões especiais da campanha do Estado do Mato Grosso, mas os irmãos continuem fazendo as contribuições conforme vinham fazendo. A comissão gestora irá decidir sobre a organização e o planejamento deste trabalho. Pedimos a compreensão dos irmãos e lhes afirmamos que daremos todo o apoio às congregações envolvidas para que as mesmas tenham êxito nesta obra tão importante de expansão da Igreja Apostólica. Aí está, irmãos, os avisos contidos neste boletim do dia 31 de julho. A seguir, vamos ouvir a orquestra, que orquestrará um hino.
pelos irmãos do coral, o hino intitulado Jornada Feliz. Tenho a grande esperança que um dia no céu vai chegar. Segue santo, povo apostólico, com a forrosa a descomandar. Nós seguimos a jornada deste santo povo do Senhor, indo à frente a santa forrosa, Poderosa, Santa do Senhor. poderosa Santa do Senhor. Muito bem. Convido aos irmãos para juntos nós meditarmos naquilo que nosso querido irmão Aldo nos ensinou sobre
o sagrado dever de manter a Igreja Apostólica. O título dos ensinamentos: o sagrado dever dos filhos de Deus quanto à manutenção da obra da Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, confiamos que todos desejam ver a nossa amada Igreja crescer e progredir. Crescer em santidade, no amor e na fé, também progredir em quantidade de almas salvas, convertidas e em congregações ampliadas e instaladas em muitas outras localidades deste país. No entanto, para que isso se torne uma realidade, precisamos que o auxílio financeiro, representado pelas contribuições de ofertas especiais, generosas, normais, dízimos regulares de todo o povo apostólico, sejam de fato realizados com amor e desprendimento, tendo em vista, inclusive, o progresso material desta Igreja Apostólica. Todos devem estar lembrados dos constantes apelos que o Santo Irmão Aldo fazia a respeito das ofertas e também dos preciosos ensinos que ele ministrou por meio deste boletim interno em relação ao valor da Igreja Apostólica para a sua vida, para o seu lar, para a salvação e para a salvação de incontáveis quantidades de almas que muito necessitam da ajuda divina e das nossas orações. Diante disso, unidos na fé e no amor, vamos continuar trabalhando em favor do crescimento material e espiritual de nossa Igreja. Também porque, contando com a ajuda e o amparo de Deus Pai, de Jesus, da Santa Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial, haveremos de vencer, tanto individualmente quanto como povo de Deus e do Consolador. Agradecemos em nome da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo aos irmãos e irmãs que têm feito o seu esforço em favor de nossa Igreja. Inclusive desejamos e pedimos que continue sempre assim procedendo, visto que somente com amor e dedicação de cada apostólico é que poderá haver expansão da nossa Igreja Apostólica. Façam sua parte, pois a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial farão a parte deles em nosso favor, a fim de que sejamos bem-sucedidos e felizes no lidar cotidiano. Aí está, meus queridos irmãos, o apelo do santo profeta Irmão Aldo, que ministrou muitos ensinos belíssimos e gloriosos antes de subir aos céus e deixou-os conosco. E vejam, irmãos, nós, apostólico, já somos um número muito grande de povo e desejamos que a Igreja ainda cresça muito mais, nos dois sentidos, espiritual e material, porque muitas pessoas, irmãos, ou digo melhor, muitos ouvintes de Hora Milagrosa, que têm já ouvido o programa já por alguns anos e querem também a Igreja instalada na sua cidade. E nós precisamos ver essa parte, irmãos, e expandir a Igreja, não somente em congregações, mas também em número de pessoas congregando conosco, para que este rebanho do Santo Irmão Aldo, do nosso Senhor Jesus e do Consolador ainda possa ser muitas vezes maior do que já é. Porque, irmãos, a Igreja Apostólica está na terra e foi restaurada por Jesus, nosso Senhor, através da nossa querida e Santa Rosa, para juntar um rebanho muito grande, para juntar aquelas almas boas e sinceras de coração que querem a salvação da sua alma também. Mas, irmãos, a Igreja precisa da parte monetária, a parte financeira, para poder enviar os pregadores, pagar os programas radiofônicos, a Hora Milagrosa, enfim, toda a despesa, porque eu vejo os irmãos
Ninguém faz nada se o dinheiro não estiver na frente. Uma passagem de ônibus, por exemplo, custa caro para nós locomovermos de onde moramos até as congregações aonde fomos escalados. Então precisa de pagar os impostos, precisa de pagar a luz, a água, enfim, toda a despesa de uma congregação e até mesmo da sede. Então vejam, irmãos, precisamos unir de uma vez por todas numa fé e num amor muito grande, para que a igreja possua as condições financeiras para expandir o reino dos céus na terra, para que a Santa Rosa, juntamente com o Santo Irmão Aldo, com Jesus e Maria Santíssima, possa trazer essa quantidade enorme de almas que ainda não pertencem a esse aprisco, para vir conosco, irmãos, louvar, glorificar e bendizer todo o reino dos céus, juntamente conosco numa congregação como essa. E assim precisamos fazer com esse amor profundo, estendendo nossas mãos generosas para ajudar a expandir esses ensinos gloriosos do santo profeta, porque ele ensinou, irmãos, não somente para nós, para ficar parado em nosso meio, para ficar contido em nossos corações. Não, irmãos, ele ensinou para nós dar o ênfase na obra e cumprir, fazer com que a igreja cumpra a sua missão, porque ele interrompeu a sua missão aqui na terra no seu corpo físico, mas ele continua a nos ajudar bem pertinho de nós e quer ajudar essas outras almas, irmãos, que dependem de cada um de nós. Depende da igreja, depende das nossas orações, depende da boa vontade de cada um de nós, para que as palavras dele, irmão Aldo, possam também chegar aos seus ouvidos e eles colocá-las em prática e viver uma vida boa com Deus, como legítimos filhos do nosso Criador. Portanto, meus queridos irmãos, deixem em vossos corações essas palavras em relação às contribuições, e os irmãos façam o que estiver no seu alcance. Mas, irmãos, faça com o seu alcance, mas na frente desse alcance, vá primeiro o amor e as suas mãos generosas na frente de tudo, porque a Santa Rosa precisa da nossa alma, precisa do nosso dinheiro, mas precisa também da nossa alma, precisa de todo apoio nosso aqui nesta terra, porque o irmão Aldo ensinou muito bem isto, para que nós possamos ir em frente, levando a igreja e colocando-a como se fosse um livro aberto na frente daquelas almas generosas, naquelas almas humildes e sinceras, que querem também a graça de Deus. Portanto, peço-lhes que curvem vossas cabeças e eu vou orar consagrando a oferta de todos. Boníssimo e glorioso e santo irmão Aldo, falei aos corações dos teus filhos, e eles, ouvindo as suas santas palavras, creram-nas e vão fazer a sua parte financeira aqui nesta congregação, com muito amor e com muita dedicação, para que estas contribuições possam levar o programa radiofônico avante e também abrir outras congregações em outros lugares deste país, porque já temos muitas, mas precisamos abrir mais. E assim, Santo Irmão Aldo, eles ouviram as palavras com muita alegria e com muita reverência, e vão fazer tudo o que podem para ajudar a nossa igreja e o reino dos céus na terra, que é a igreja apostólica. Entregue nas mãos do Senhor, da Santa Rosa, de Jesus e de Maria Santíssima, declarando-as consagrada para a expansão do reino dos céus na terra e a salvação de milhares de almas. E assim, no muitíssimo nós te agradecemos, louvamos e glorificamos o seu santo nome. Amém. Aí está a bela oportunidade de ajudar o reino dos céus. Perto dos irmãos da orquestra, nós vamos ouvir novamente o hino intitulado Louvemos a Rosa. Louvemos
o hino intitulado Ressurgiu a Igreja. Ressurgiu finalmente.
Convido mais uma vez os meus ilustres irmãos para junto nós meditarmos em duas mensagens contidas neste boletim. Primeiramente sobre o batismo, a qual traz o título O que é viver uma nova vida, para aqueles que desejam permanecer nesta igreja e receber o santo batismo. Falamos aos irmãos e irmãs a respeito dos ensinos que o santo irmão Aldo nos transmitiu quando ainda estava entre nós em seu corpo físico, por meio deste boletim interno publicado semanalmente. Num dos boletins, o santo irmão Aldo destacou os ensinos que o apóstolo São Pedro direcionou aos novos convertidos a respeito da fé apostólica quando disse a eles: portanto, para isto mesmo fostes chamados, para seguir em tudo o exemplo de Cristo, que sofreu em vosso lugar. Dessa maneira, fica perfeitamente esclarecido para todos os que decidiram se batizar, que precisam estar vivendo de acordo com os ensinos apostólicos, também porque foram chamados para o reino da luz, da paz, da justiça e do bem. Uma vez que morreram espiritualmente para o mundo de pecados e de maus sentimentos, devem viver sobre a graça do Consolador, procedendo como verdadeiros filhos e filhas de Deus, e não para o pecado e para as trevas. Isto porque, quando se converteram a este santo caminho, a Santa Rosa lhes concedeu a unção do Espírito de vida. Portanto, já não são mais mortos para Deus, porém vivos e ressurretos com Cristo e o Consolador, também porque receberam em sua alma o selo de Deus, que é a vida preciosa do seu Espírito. Saibam que nova vida é a unção que a Santa Rosa lhes concedeu com a virtude do Espírito Santo de Deus, quando se converteram e decidiram deixar do mundo e do pecado para permanecer nesta igreja. Para que esta nova vida continue em sua alma, é preciso que, perfeitamente esclarecidos e a respeito dos ensinos doutrinários desta igreja apostólica, decidam seguir novos rumos em seu viver, novas ideias, novo proceder aprovados por Deus Pai e os seus santos, não mais como até então viviam sob o domínio dos sentimentos maus, do ódio, da inveja, da malícia e de toda a sorte de maldade que impera neste mundo tenebroso e mau, comandado pelo príncipe das trevas, o inimigo de Deus e de nossas almas. Estimados irmãos e irmãs, compreendam que todos os que persistem no mau caminho não têm paz no seu coração, pois vivem alimentando o seu espírito com a mentira, a ilusão e a vaidade. Saibam que tal pessoa não nasceu de novo e não está vivendo a nova vida, e que assim é porque ele continua nas trevas e em caminhos não aprovados por Deus Pai nem pelos seus santos. Se alguém procura aconselhá-la, tal pessoa imagina alguma desculpa ou se justifica pensando consigo mesma: eu quero gozar a vida. Porém, essa pessoa se esquece do que ensinou o nosso Senhor Jesus a respeito desse assunto. Quem pensa em gozar a vida no mundo, perdê-la-á, e quem perde a vida deixando do mundo e todos os prazeres do pecado, ganhará outra vida superior.
aceitem estes meus conselhos, é o que recomendou o Santo Irmão Aldo, pois os que desejam desfrutar dos prazeres do mundo, desprezando esta preciosa vida que a Santa Avó Rosa, eu, Irmão Aldo, e esta igreja lhes oferecemos, está se arriscando ao perigo de perder a sua alma e, ao mesmo tempo, perdendo uma preciosa oportunidade de ser feliz e de desfrutar de toda a proteção celestial. Quem ainda não decidiu se batizar, mas ainda tem em seu coração preso ao erro e ao pecado, se arrependa, aceite a Jesus e a Santa Avó Rosa em seu coração, pois eles deram suas vidas preciosas para resgatá-lo do poder do pecado e da morte, para torná-lo feliz e abençoado. Esses são os ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo. Recomendamos aos que ainda não decidiram se batizar, que aceitem esses sábios conselhos do Santo Irmão Aldo, que não deixe para depois, visto que amanhã poderá ser muito tarde para si. Portanto, aceitem o convite do pastor de nossa alma e o Santo Irmão Aldo. Venham se batizar para então passar a viver a nova vida, ou seja, a perfeita vida que a criatura humana deve viver. A verdadeira vida que todos os que desejam ser filhos ou filhas de Deus precisam viver. Façam logo a sua ficha de batismo para virem se batizar nesta igreja apostólica, a igreja do Consolador, da promessa do Divino Mestre Jesus. Meus queridos irmãos, aí está as palavras dirigidas aos nossos corações pelo santo profeta Irmão Aldo, pastor de nossas almas. Vejam, irmãos, um belo ensino do apóstolo São Pedro. Eu repito, portanto, para isto mesmo fostes chamados, para seguirem tudo o exemplo de Cristo, que sofreu em vosso lugar. Sofreu em nosso lugar o nosso Mestre Jesus. E vejam, irmãos, nos anos presentes também sofreu a Santa Avó Rosa. O nosso querido profeta Irmão Aldo sofreu por todos nós, para que pudéssemos ser resgatados das mãos do inimigo de nosso Deus, o inimigo de nossas almas, para podermos viver uma nova vida, uma vida para Deus, uma vida para Santa Avó Rosa, uma vida para Jesus, uma vida para Maria Santíssima e também para o profeta Irmão Aldo. Por que não viver esta nova vida, irmãos? Que já que conhecemos também o outro caminho, o caminho do erro. O caminho do erro traçado pelo inimigo de nosso Deus e também de nossas almas. Nós, conhecendo o outro caminho, nós sabemos que só leva à injustiça, à vaidade e acaba no final de tudo perdendo as nossas almas. Então, meus queridos irmãos, vão se batizar aqueles que ainda não são batizados, para poder dar valor ao sacrifício, principalmente de Jesus, que sofreu já há mais de 2000 anos atrás, para resgatar o ser humano das garras do inimigo. E hoje, irmãos, restaurou a Igreja Apostólica na terra, a mesma já com 60 anos de existência nesta terra, está, irmãos, resgatando também muitas e muitas almas das garras do nosso inimigo e levando-as para Deus. E vejam, irmãos, se nós participarmos deste banquete espiritual, destas dádivas do reino dos céus que está em nossas mãos, só temos, irmãos, a ganhar. E estes, meus irmãos, que irão se batizar neste próximo batismo que se dará no fim deste mês, vá, irmãos, vá com muita alegria, desejando que a Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima, o santo e profeta Irmão Aldo possa habitar no seu coração de uma vez por todas.
e não ficar marcando passos aqui, irmãos. Porque Ele, irmão Aldo, nos concedeu tudo que precisa para uma pessoa viver santamente aqui nesta terra. Ele ensinou tudo e deixou nas nossas mãos. Não deixou-nos enganados e não nos deixou-nos sozinhos também, porque Ele continua a falar conosco através desses boletins, inspirando aqueles irmãos que o escrevem para relembrar a todos nós os seus ensinamentos preciosos. Então, irmãos, é hora de nós pararmos e pensarmos: eu vou praticar no meu viver. Não estou dizendo com isso que a congregação não está praticando, mas veja os irmãos, dizer consigo mesmo: eu vou praticar tudo que o santo irmão Aldo me falou, tudo que ele me ensinou, tudo que ele deixou nas minhas mãos. Porque ele, irmãos, irmão Aldo, não deixou os ensinamentos só na mão dos pastores, não, da direção material da igreja hoje, não, deixou na mão de todos nós, porque ele não deu esses boletins, irmãos, e mandou alguém ler numa secretaria, por exemplo, ou escondido de alguém, mas foi lido aqui de púlpito todos os ensinamentos que o irmão Aldo nos deu durante esses 44 anos que ele dirigiu a igreja no seu corpo físico. Então, qual era o intuito dele? O intuito, irmãos, era ajudar a todos nós a ser cada vez mais santificados, mais generosos no nosso trabalho e mais fazer tudo o que podia para viver uma vida santa aqui nesta terra. Porque ele também, irmãos, não ensinou para nós absurdos, coisas que nós não poderíamos praticar. Ensinou somente a realidade, ensinou como se deve viver nessa terra para um dia chegar lá no trono do nosso Criador e viver com Ele, como Ele já está lá, viver com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, com os santos apóstolos e com os santos profetas também, enfim, com o exército celestial, viver nos céus. E vejam, irmãos, se nós não praticarmos o que Ele nos ensinou, tudo que nós ganhamos ao convertermos e fomos batizados, se não praticarmos, vamos perder esta nova vida. A nova vida, meus queridos irmãos, é quando nós convertemos. A Santa Vó Rosa com Jesus, com Maria Santíssima, ela dá unção do Espírito Santo do Pai, que é um selo na nossa alma, é um selo de Deus, é a nova vida, é a semente do Espírito Santo do Pai, que é lançado naquela vida, para que ele cresça espiritualmente. E ele desenvolvendo os ensinamentos, irmãos, da nossa igreja, procurando se santificar-se, ele está regando aquela sementinha que foi colocado no seu coração pela Santa Vó Rosa, pelo santo profeta irmão Aldo e por Jesus, e também, é lógico, por Maria Santíssima. E ele regando aquela sementinha, isto é, colocando em prática todos os ensinamentos da igreja apostólica, ele vai crescendo, irmãos, vai crescendo em santidade, vai crescendo em consagração. E a Santa Vó Rosa, juntamente com o irmão Aldo, pode ajudar ali, para que aquela pessoa viva realmente para Deus, para o Consolador, enfim, para os céus, numa novidade de vida. E aquela nova vida, aquela sementinha que a Santa Vó Rosa com Jesus colocou em seu coração, ela vai brotar, vai frutificar e vai produzir frutos preciosos para o reino dos céus. Então faça, irmãos, o que o irmão Aldo está nos pedindo, porque é preciso que façamos assim, porque senão o trabalho dele, o seu sacrifício, fica inútil, irmãos, fica inválido na nossa alma, na nossa vida e na igreja apostólica, portanto. Então, se nós dermos valor e dizer, como eu disse há pouco, eu vou viver o que o santo irmão Aldo me ensinou, eu vou praticar, porque do mundo eu vim e não quero mais voltar, quero fazer a vontade, praticando a doutrina da igreja apostólica que o irmão Aldo me deu, juntamente com o reino dos céus. Eles querem a minha vitória e eu vou dar esta oportunidade a eles para me salvar, para continuar libertado de todos os males da vaidade, do ódio, da raiva, enfim,
de todos os sentimentos maus que não foram criados por Deus e muito menos pelo seu Santo Espírito. Vou praticar em mim a humildade, a coragem, a bondade, a mansidão, a longanimidade, enfim, todos os sentimentos existentes e oriundos do Espírito Santo do nosso Pai. Então, irmãos, fazendo assim, nós só temos a ganhar aqui nesta terra, porque o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima, os santos apóstolos, não vai tirar suas mãos sobre nós, sobre todo o seu povo, até mesmo os ouvintes da Hora Milagrosa, os internautas que estão conectados conosco, ouvindo essa mensagem do Reino dos Céus, poderão receber a mesma bênção, se crerem, lógico, porque na nossa igreja não prometemos cura, não prometemos o céu para ninguém, se a pessoa não for obediente. Crer nos nossos ensinamentos, crer nas nossas palavras, crer na palavra que o santo profeta Irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, nos deixaram. Deixe essas palavras sobre o batismo, irmãos, em vossos corações, e como pastor pregador da Igreja Apostólica, desejo-lhes um feliz batismo, que a nova vida possa fazer parte constante do seu viver aqui nesta terra e no futuro levar essa nova vida para viver na glória do nosso Pai. Amém. Passarei para outra parte de nosso boletim, que é também outra mensagem, intitulada O Ministério Glorioso que o Santo Irmão Aldo cumpriu. Comemoraremos em 31 de agosto o aniversário do nascimento do Santo Irmão Aldo, ocasião em que estaremos recordando com ações de graças ao Pai Celeste e com expressões de reconhecimento a este Santo de Deus, do maravilhoso ministério que ele cumpriu durante 44 anos à frente desta Igreja Apostólica, como sucessor da Santa Avó Rosa, o Santo Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus, o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, e também por haver mantido com mão forte a integridade dos ensinos doutrinários que nosso Senhor Jesus nos transmitiu através da Santa Avó Rosa, ou seja, a doutrina e a disciplina de nossa Igreja. Em outubro de 1970, ao assumir o ministério de sucessor do Consolador, o Irmão Aldo passou a fazer parte da direção da Igreja Apostólica com o Bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete. Daí por diante, a Santa Avó Rosa passou a dirigi-los através do Irmão Aldo, como era então conhecido. Da mesma maneira como Jesus falava com a Santa Avó Rosa, ela passou a falar com o Irmão Aldo, o primaz desta igreja. Apenas um ano depois desses fatos, houve notório crescimento da igreja, devido significativa quantidade de ouvintes de Hora Milagrosa que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram sendo abertos e com a participação de um povo realmente convertido e consagrado. Graças à sábia orientação que a Santa Avó Rosa transmitia ao primaz Irmão Aldo e que era divulgadas através da Hora Milagrosa. No ano de 1972, sob a direção da Santa Avó Rosa, o primaz Irmão Aldo deu início à construção da sede que daí a 10 meses foi inaugurada como templo próprio de nossa igreja. Foram também sendo abertos novos trabalhos, tanto que de 11 congregações que tínhamos, passamos a ter aproximadamente 300 congregações. E de apenas uma emissora transmitindo a Hora Milagrosa, passamos a ter atualmente 38 emissoras em diversas localidades deste país. Foi assim que a nossa igreja foi alcançando
O crescimento progressivamente durante esses 44 anos, pois o primaz irmão Aldo em tudo foi fiel a Santa Vó Rosa e a sua igreja. Com o ministério do primaz Santo Irmão Aldo sendo em tudo amparado e conduzido por Jesus, pela Santa Vó Rosa e por Maria Santíssima, a maioria do povo apostólico tem sido fiel aos ensinos doutrinários e à disciplina como regra de boa conduta ensinada por esta Igreja Apostólica. Observem, irmãos e irmãs apostólicos, o significado e a importância do governo e do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigidos por Deus, por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Não poderíamos haver sido, ao longo do tempo, a igreja que tem triunfado sobre o pecado e sobre o mundanismo desde seu início. Porém, estes santos dependem do esforço e da consagração de todos os irmãos e irmãs apostólicos. Sejam fiéis no cumprimento do seu dever de filhos e filhas de Deus. Santifiquem-se a cada dia e deem valor a tudo quanto o Santo Irmão Aldo nos deixou como um tesouro precioso de fé que garante a nossa vitória de cada dia e também a nossa salvação, a qual precisa ser conservada com muita fé, amor, coragem e consagração. Também para honrar esse santo de Deus, o Santo Irmão Aldo, que, glorificado nos céus, com o galardão de pastor do rebanho do Senhor, continua a interceder em favor dos filhos e filhas de Deus por sua igreja na terra. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que uma igreja, para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, precisa ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel às suas leis e aos seus mandamentos. Também precisa estar isenta de todo o pecado e do mundanismo. Povo apostólico, saibam ser grato ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez, vem fazendo e fará em nosso favor, individualmente ou como povo de Deus, e procurem a cada dia obedecer os seus sábios conselhos e as suas orientações, pois são dos céus e do Consolador. No dia 31 de agosto, aniversário do seu nascimento, celebrem essa data com júbilo, amor e gratidão aos céus, reconhecidos pelo ministério glorioso que o Santo Irmão Aldo cumpriu nesta Igreja Apostólica como profeta do Senhor e santo pastor do rebanho de Jesus e do Santo Consolador. Veja aí, irmãos, belíssima mensagem contida neste boletim. Nós, irmãos, precisamos manter conosco aquela boa vontade em servir este santo de Deus. Porque durante esses 44 anos que ele esteve no seu corpo físico, governando a nossa Igreja Apostólica, irmãos, ele tudo fez para que o povo se santificasse, a Igreja fosse avante e não regredisse nos seus passos de santificação, mas progredisse sempre, irmãos. E ver, irmãos, que a Igreja só não progrediu na sua santidade, mas progrediu também materialmente falando. Ver, irmãos, que no ano de 1972 não tínhamos templo próprio, isto é, a sede da nossa igreja. Foi construída em 10 meses. Em 10 meses, começaram em 10 meses inaugurada o templo da nossa sede. E veja, irmãos, tínhamos 11 congregações e hoje temos aproximadamente 300. Tínhamos um programa nas rádios, ou melhor, na rádio,
Não lembro agora o nome da rádio que transmitia o programa Hora Milagrosa, a primeira. Hoje são 38 que transmitem os nossos programas. Em várias localidades deste país, anunciando a palavra de Jesus, do santo profeta irmão Aldo e a doutrina apostólica do nosso Consolador. Então vejo, irmãos, que é um sacrifício muito grande foi feito por nós, foi feito pelo santo profeta irmão Aldo, de trazer dos céus toda a beleza de sua doutrina e sua disciplina para implantar no meio do seu povo aqui nesta terra, para que esta igreja, irmãos, desde daquele ano de 1954, pudesse ser a igreja do reino dos céus nesta terra, o tabernáculo, portanto, de nosso Pai. E assim prosseguiu o nosso irmão Aldo. No ano de 1970, foi a Santa Rosa para os céus, para ser coroada e apresentada à humanidade como Espírito Consolador. E dali para frente, nosso irmão Aldo assumiu o seu, vamos dizer, o seu lugar aqui nesta terra, para que ela pudesse vir dos céus, falar com ele e ele retransmitir a nós outros, primeiramente para o bispo Eurico e a missionária Odete. Ela falava com ele, irmão Aldo, e ele, irmão Aldo, falava com os outros dois da direção, e os outros dois retransmitia a todos nós. De maneiras, irmãos, que éramos dirigidos com a sabedoria muito grande, e teocraticamente a igreja prosseguia sendo dirigida, e não nos faltou nada. Irmão Aldo não deixou faltar nada para a igreja apostólica e prosseguiu, irmãos, dirigindo a igreja com aquelas mãos poderosíssimas, mantendo a integridade da doutrina e da disciplina, para que a mesma pudesse ir crescendo paulatinamente na sua santidade, no seu progresso material, e assim crescesse nos dois sentidos. E hoje, irmãos, temos uma igreja que o número de apostólicos praticamente são incontáveis. E somos uma igreja muito grande. E precisamos dar um valor muito grande ao santo profeta irmão Aldo, porque ele tudo fez. Porque ele prometeu a Santa Rosa, quando ela o chamou para que ele servisse a ela na igreja, ele prometeu que ajudaria ela e faria tudo o que ela precisasse. E ele fez, irmãos. Encerrou aqui na terra o seu ministério físico. Seu corpo faleceu, mas veja, irmãos, morreu o seu corpo e não o ministério dele. Seu ministério continua em pé da mesma maneira, dirigindo a igreja da mesma forma, e com o mesmo, aliás, ia dizer com o mesmo poder, mas ainda com poder ainda maior, irmãos, porque ele foi coroado como pastor do rebanho de Jesus e do Consolador. Então, sendo ele coroado, aumentou-se o poder. E no passado, irmãos, precisava ele cuidar do seu próprio corpo. E hoje, irmãos, não tem mais o corpo. Tem o seu corpo celestial para ir e vir aos céus, ir aos céus e vir a esta terra, trazendo as bênçãos celestiais, cuidando da mesma maneira do povo apostólico. Então, meus queridos irmãos, no dia 31 deste mês, que se dará mais um aniversário seu de nascimento do seu corpo nesta terra, venham para a igreja. Não sei se vai ter a festa no dia 31, não sei se vai cair fim de semana, mas o importante, irmãos, é que venham no dia da festa do seu aniversário, venham comemorar, venham com o seu coração aberto para ele, irmão Aldo, para Jesus, para a Santa Rosa, agradecidos, irmãos, a todo este poder do reino dos céus, por ter enviado este santo tão poderoso, que trouxe dos céus toda a vontade do Pai. Ele trouxe dos céus, irmãos, não um pouquinho da vontade do Pai, não, ele trouxe toda. Ele representou aqui nesta terra, primeiramente a Santa Rosa, Jesus, Maria Santíssima, o Espírito Santo do Pai, o nosso próprio Pai Celeste, o nosso Deus. Ele representou todo este poder, quer dizer, todo o poder do reino dos céus
estava concentrado em uma só pessoa aqui nesta terra, o santo profeta irmão Aldo. E continua ele. E só vai parar, irmãos, a sua batalha nesta terra, cuidando do povo apostólico, quando a igreja apostólica subir aos céus, encerrando aqui também a sua missão. Agora, nós não sabemos quantos anos ainda temos pela frente. Uma coisa eu digo para os irmãos: nossa igreja foi construída em cima de 4 colunas, que era Santa Avó Rosa, o Bispo Eurico, a missionária Odete e o Santo Irmão Aldo. Essas 4 colunas, meus queridos irmãos, já estão nos céus. Já vivem em espírito, administrando, governando, guardando, protegendo a igreja da mesma forma. E nossa igreja vive outra etapa de sua vida na terra. Essa outra etapa, meus queridos irmãos, pode ser a última, eu não sei se é a última. O importante de tudo, irmãos, é sabermos viver nesta terra para o Santo Irmão Aldo, para Jesus, para a Santa Avó Rosa e para o reino dos céus. Viver aquilo que o Irmão Aldo nos ensinou. Isso que é importante. Agora, se a igreja vai durar mais 44 anos, se vai durar mais 50 anos, se vai durar mais 100 ou é 10 anos, não precisamos preocupar com isso. A única coisa que precisamos preocupar é com a nossa santificação, com a nossa consagração, viver a doutrina e viver a disciplina que eles nos legaram, com muito amor e com muito carinho. E querem a nossa vida nessas condições, para poder estar sempre ao nosso lado, abençoando, guardando, protegendo, livrando-nos de todos os perigos nesta terra, porque, irmãos, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, como foi chamado neste boletim, ele sabe que os seus dias estão contados. Sabendo ele que seus dias estão contados, ele não vai desanimar da luta. Ele vai cada vez mais próximo ao fim. Ele vai tentar a quem puder. Ele vai derrubar a quem puder. Então, irmãos, não podemos deixar cumprir nas nossas vidas aquela palavra de Jesus, quando dissera: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa palavra, meus queridos irmãos, não podemos deixar cumprir na nossa vida, não deixando o nosso amor esfriar. E a iniquidade, os pecados, que se multipliquem no mundo quanto queira. Nós é que não podemos deixar o nosso amor, a nossa boa vontade, esfriar em nossos corações. A nossa coragem, o nosso ânimo, sempre lembrando do santo profeta, da Santa Avó Rosa, a luta que ela esteve na terra, para implantar o reino dos céus na terra. Então, irmãos, nosso Criador também disse: faça a sua parte que eu te ajudarei. É o que está nas nossas mãos agora. Nossa missionária, nosso bispo dizia: a igreja vai chegar um dia que vai viver pela fé. Chegamos a esta data, chegamos à ocasião de viver pela fé. Antigamente escrevíamos a carta para o Santo Irmão Aldo, outras vezes tinha a belíssima oportunidade de falar diretamente com ele quando no corpo estava. Hoje nós temos que ajoelhar, irmãos, nos nossos quartos, nas nossas casas, ajoelhar, dobrando nossos joelhos e pedindo as suas bênçãos, que se tornou muito mais fáceis de ser recebidas, desde que sejamos fiéis e consagrados. Não deixe passar por despercebidos, irmãos, nenhum ensinamento do santo profeta, mas procure, antes de tomar uma atitude: será que o Santo Irmão Aldo vai me aprovar nessa atitude que eu vou tomar? Será que a Santa Avó Rosa vai me aprovar? Será que é lícito tudo isso? Para, irmãos, pense um pouquinho, para não transgredir os conselhos doutrinários do nosso querido profeta e também da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. Deixo, pois, em seus corações essas palavras que a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, os santos profetas e apóstolos, enfim, os exércitos celestiais,
possa estar no lado de cada um de nós para nos fazer felizes, corajosos, vitoriosos, amorosos e bem-sucedidos aqui nesta terra. Porque para isso, irmãos, fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser apostólicos por acaso. Eles, a Santa Rosa e o irmão Aldo, Jesus, os céus nos escolheram para representar eles, todo esse poder aqui nesta terra. Então vamos fazer com muita alegria, com muito gozo em nossa alma. E esse dia 31, irmãos, para nós é um dia de agradecimentos ao Reino dos Céus. Faça a sua parte em agradecimentos a nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, pelas providências divinas que tomaram para vivermos uma vida correta, uma vida decente, uma vida disciplinada, uma vida, porém, para Deus. Amém. Volto a dizer, deixe essas palavras em vossos corações e convido-os que fiquem em pé para encerrarmos a Santa Reunião com uma oração. Obrigado. Por gentileza, todos em sentido de oração. E oremos. Boníssima e Santa Rosa, e poderosíssimo e santo irmão Aldo, mais uma vez exaltamos, adoramos e bendizemos o seu poderosíssimo e santo nome, porque é o nosso Espírito Santo do Pai que está conosco, ó santo irmão Aldo. Não estás mais conosco no seu corpo físico, mas a sua direção teocrática, que vem de Deus, que vem de Jesus, continua conosco, a nos abençoar, a nos dirigir aqui nesta terra. Não nos deixou órfãos, ó santo irmão Aldo, mas pelo contrário, aumentou o seu poder para nos ajudar, para nos dirigir nesta terra, fazendo-nos lembrar dos ensinos belíssimos e gloriosos que o Senhor nos legou quando na terra estava. E agora, santo irmão Aldo, peço a tua bênção, a tua graça e o teu poder para estas vidas que ouviram, e até mesmo os internautas que acompanharam, estão acompanhando desde o início da nossa santa reunião. Tua graça, tua misericórdia esteja com todos, fazendo-nos cumpridores dos nossos deveres sagrados que abraçamos, ó santo irmão Aldo, porque o Senhor nos fez conhecidos destas realidades do Reino dos Céus. Agora entrego todos os problemas deles nas suas próprias mãos, para que o Senhor, santo irmão Aldo, olhe e o que eles estão pedindo em suas próprias orações. Dá-lhes a tua graça resolvendo os seus problemas, seja ele financeiro, familiar ou monetário. E assim, santo irmão Aldo, tua graça, tua misericórdia esteja na vida deles. E se algum está hospitalizado, clamando pelo seu poder e às vezes pedindo que tenhas misericórdia, ó santo irmão Aldo, olha lá aquela pessoa no hospital, não sei se eles estão pedindo ou se é esta a causa, mas o Senhor conhece a vida de todos nós. Afasta da vida dele todos os males, cura-os da enfermidade, se for essa a sua santa vontade e o mérito de cada um deles. E os internautas, ó querido irmão Aldo, que nos acompanhou também desde o início desta santa reunião, ajuda-os a entender a nossa doutrina, a nossa disciplina e por que a Igreja Apostólica está na terra, porque para salvar a humanidade que crê e que obedecer os nossos ensinos. E assim entrego aos teus cuidados também, santo irmão Aldo, nessa caixinha de pedidos de oração, essas pessoas as quais têm o nome escrito aqui, clamam pelo seu poder, pela sua graça, e o Senhor também conhece o problema de cada um deles. Resolva de acordo com a tua santa vontade e dá-lhes a tua bênção e a tua proteção. Agora despede-nos na tua santa paz. Guarda na condução que iremos usar para chegar em nossas casas, santo irmão Aldo, e livra-nos de todos os males, de perigo e tentações. E assim dá a noite de descanso a todos nós, para que amanhã estejamos novamente em pé diante do Senhor, para prestar o nosso culto de louvor e adoração. E assim nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o seu santo nome, não somente no terminar desta santa reunião, mas queremos fazê-lo para toda a eternidade. Amém. Nossa reunião está encerrada. Todos que vão na paz do Senhor, que eles, os santos de Deus, lhes acompanhem, e até amanhã. Muito obrigado pelo silêncio, por tudo que fizeram para o brilho da reunião.
Muito obrigado e até lá.